Olá, pessoal. Meu nome é Arnaldo Luiz da Silva Júnior, sou gestor aqui da ETEPAC. Sejam muito felicitados nesse momento, nesse dia de hoje, que é do Técnico de Segurança do Trabalho. O evento foi construído por todos que fazem o curso de Segurança do Trabalho da ETEPAC, da coordenação, dos professores. Aproveitem, que foi feito com muito carinho para que vocês possam aproveitar o máximo que puder. Olá, prevencionista. Sou Alcione Moraes, atualmente coordenadora do curso de Segurança do Trabalho. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês aqui, nesse evento, feito com muito carinho em comemoração ao Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. Mas antes de seguirmos a nossa programação, gostaria de dar uma pequena pausa e contar como surgiu a comemoração deste dia. Vamos lá? Pois bem, no dia 27 de novembro de 1985, o governo publicou a Lei Federal 7.410, na qual norteia a especialização dos profissionais de especialização de segurança do trabalho e dos técnicos de segurança do trabalho. Desde então, todos os anos, a data é utilizada como forma de homenagear os profissionais e sensibilizar sobre a importância dos profissionais desta área no ambiente laboral. Agora, fiquem com as nossas palestras, na qual, seguindo a nossa programação, teremos a primeira palestra sobre o papel e desafios do técnico de segurança do trabalho no ambiente hospitalar, com a palestrante Edinalva Edna Costa, que é técnica de segurança do trabalho, e vai ser mediada pela professora Fabiana Batista. No nosso segundo momento, teremos uma palestra sobre segurança no trânsito, com o palestrante Carlos Augusto Elias, que é mestre em transportes pela UFPE, e logo depois teremos uma palestra sobre o E-Social e sua aplicação na segurança do trabalho. O palestrante será Carlos Lima, que também é técnico de segurança do trabalho, e será mediado pela professora Aldeline Marinho. E para um plus aqui no nosso evento, a gente vai ter o depoimento de uma das nossas estudantes do nosso curso, que é de Jaine Lima da Silva, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela no seu estágio. Vamos lá? Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiana Batista e quero lhe dar as boas-vindas nesse dia tão importante, onde comemoramos o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. E para festejarmos com grande alegria, convidamos a nossa palestrante Edinalva Costa para falar sobre o tema, o papel e os desafios do técnico de segurança do trabalho no setor hospitalar. Falando um pouco da experiência de Edinalva, ela é técnica de segurança do trabalho e atua há mais de 15 anos no setor hospitalar. Olá, Edinalva. Olá, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês, caro estudante, falar um pouco da minha experiência na área hospitalar. Ficamos muito felizes em tê-la conosco para falar sobre essa área tão importante para os nossos estudantes, que um dia no futuro poderão exercer. Nesse sentido, Nalva, posso falar de Nalva, né? Porque você é uma amiga, então eu vou tratar você como Nalva. Para a gente falar um pouco desse tema, a gente trouxe algumas perguntas. A primeira pergunta é: quais as atuações e rotinas que o técnico de segurança deve ter dentro do ambiente hospitalar? Por exemplo, documentações, treinamento, a sua rotina. O que é que você faz dentro do hospital no seu dia a dia? Bem, a minha rotina no dia a dia é fazer treinamentos em áreas ou em auditório, fazer checklist, fazer as inspeções em áreas, nos determinados locais, como posto de enfermagem, bloco cirúrgico, e também na parte de radiologia que temos na área hospitalar e em diversos locais do hospital. Também a gente faz a questão de documentações, partindo para as NRs. Temos a NR5, que fala sobre a CIPA, a gente faz o processo eleitoral da CIPA. Também a gente reúne os colaboradores para fazer parte também da brigada de incêndio. A gente faz também o monitoramento dos dosímetros na questão de radiação, para quem trabalha os técnicos de radiologia do hospital. E, nesse momento, a gente faz análise e investigação de acidente, quando o colaborador se acidenta, para a gente fazer a emissão. Hoje é pelo E-Social que a gente faz a transmissão. Antes era CAT, mas também a gente transmite pelo E-Social
Depois a gente recebe um recibo e a gente recebe essa CAT. Antes era tudo com a gente. Entrava pelo aplicativo do INSS e faria a CAT para dar o colaborador. E é desafiador, é prazeroso também trabalhar naquele local, porque a gente conhece várias e outras rotinas. Também a gente tem a parte de construção civil, onde também a gente agrega todas as MRs, junto com a NR32, que é a parte da área hospitalar, e vocês vão amar se entrar nessa área de hospital. Eu sempre estou aqui para receber, sempre nossos colaboradores que vêm, e a gente tirar todas as dúvidas, principalmente quando acontece um acidente que todo mundo fica preocupadíssimo, a questão do risco biológico. Tá certo. A segunda pergunta, Nalva. Quais são os perigos, riscos presentes no ambiente hospitalar? E quais são as medidas adotadas para a prevenção desses perigos e riscos? Bem, temos os riscos físicos, a questão de radiação, certo? Onde a gente tem a nossa sala, ela é baritada, tem a porta de chumbo, né, para não sair a radiação daquele local. Também fazemos o levantamento radiométrico, mas quem faz essa parte de levantamento radiométrico é o físico, que a gente contrata, e ele vai fazer para ver se tem algum vazamento de radiação para outro local. Isso é feito há 4 anos. De 4 anos, viu, gente? E também tem a parte dos dosímetros. Esses dosímetros, ele coloca na roupa, ele vai captar a radiação que ele leva mensal. Então, existe um relatório. Esse relatório, a gente, se tiver uma alteração, a gente chama o colaborador. A cada 6 meses, ele tem que fazer exame de sangue, que é uma forma de prevenção. E a nossa parte também é fazer a prevenção, tomando vacina. A gente tem várias campanhas para minimizar, né, os riscos que eles estão expostos. E tem a parte também do risco biológico na questão de acidentes. Quando acontece acidente, o colaborador, muitas vezes, aquele colaborador não conhece a fonte, que já vai na caixa de Petro, ou até no próprio paciente, dependendo, tem paciente que pode ser agressivo na hora de uma medicação e acontecer aquele acidente. Quando ele vai tirar o braço, aí ele não está com outra pessoa e acaba se acidentando. E usando essa parte, gente, de prevenção, que é importantíssimo, a gente diz assim, o papel técnico de segurança, a gente faz o treinamento. Gente, tenha cuidado, use luvas, óculos de segurança, use os EPIs. Mas quando acontece um acidente, que muitas vezes queremos fazer análise de investigação do acidente, aí a gente vê um erro. Por exemplo, está sem um óculos, pode ter o fluido, que é a secreção, pode ter sangue. Aí a gente vai fazer outro treinamento, vai estar treinando de novo aquele colaborador, porque não usou EPI na hora de fazer o procedimento com o paciente. No caso de a questão de combate a incêndio, como é a atuação dentro do hospital? Bem, hoje a gente tem bombeiro civil, caso aconteça qualquer tipo de cheiro, de gás, um princípio de incêndio, a gente entra em contato pelo ramal ou usa os acionadores que tem nos corredores e o bombeiro vai no local. E também a gente tem a nossa brigada voluntária, onde faz aquele treinamento e é capacitado para ser um brigadista, no uso dos extintores em cada classe, né, porque tem que saber para poder atuar naquele local quando tiver um sinistro. Certo. Outra pergunta, Nalva. Qual a importância do técnico de segurança do trabalho dentro do ambiente hospitalar? Bem, a gente está para fazer a prevenção e o combate a incêndio. Nosso papel principal é ministrar treinamentos, dar dicas de segurança, estar sempre próximo dele, fazendo as medidas de controle para ele poder seguir corretamente, pois muitas vezes um vacilo pode causar até uma morte, né? Então o papel nosso importante é prevenir acidentes. Muito interessante essa questão do ambiente hospitalar, né?
porque você tem primeiramente o risco invisível, que é o risco biológico, você não vê, né? É o inimigo que é oculto, você não consegue identificá-lo, né? Mas não é somente o risco biológico, né? Na questão de você se contaminar com uma agulha contaminada, né? Se contaminar na hora que está manuseando ali aquele determinado instrumento, né? Pérfuro cortante. Não é só essa questão do risco biológico, assim, a gente vê uma gama, infinidade de risco, né? Como você falou da radiação, né? Esse controle que tem que ter dentro do hospital, o pessoal que trabalha com radiação. E assim, muitas vezes o colaborador, é porque é bem complexo a área hospitalar. Gente, assim que eu entrei, também para mim foi um sonho, como vocês vão estar lá, junto com a gente futuramente, participar dessa parte de trabalhar no hospital. Meu Deus, o que eu vou fazer no hospital? Minha gente, é tanta coisa que vocês vão fazer, que vocês vão ficar surpresos de uma infinita rotinas que temos. E essas rotinas fazem com que a gente descubra o melhor. Então, assim, é prazeroso, vocês vão amar trabalhar em hospital. Cada dia que passa, já faz uns 15 anos que eu estou lá, e assim, todo dia é um desafio, todo dia eu aprendo também, e todo dia muda, né, as normas, e a gente tem que sempre buscar o conhecimento e a gente poder ajudar o próximo. Principalmente nossos colaboradores, que a gente tem que sempre estar, gente, os EPI, gente, faça isso, cuidado, na hora que for manusear um pérfuro cortante, é uma infinidade, eu posso me cortar, eu posso me contaminar dentro de um CME, o CME é o Centro de Material Esterilizado Central, onde lava todos os equipamentos, acontece o acidente, acontece, viu, gente? E muitas vezes ele é pequenininho, muitas vezes um descarte naquele local, no bloco, que não descarte, por exemplo, um bisturi. Pode cortar alguém, pode ter um acidente, sim. Aí, nesse caso, vai ter todo um procedimento que tem que seguir, por não conhecida a fonte. Porque todos os equipamentos, todos os instrumentos de cirurgia vão tudo, né, para esse departamento CME. Né? Uhum. Aí, quando chega no CME, eles têm que chegar limpos, né, já tirado. A contaminação passa pelo expurgo. Naquele expurgo tem a questão da lavagem, aí é peça por peça. Tem hora que a peça é pequenininha, então eles vão fazer a lavagem e tem vezes que vem aquela agulha lá dentro de outro material e ele não percebe e acontece o acidente. Aí depois de lá, passa por lá, faz a limpeza, o pessoal enxuga, aí coloca num pacotezinho lá para ir para a máquina de esterilização, que é a autoclave. Dali, esterilizou, foi para a autoclave, depois vai para o arsenal. E do arsenal, o paciente vai usar. Veja como uma série de processos. De etapas, né? De etapas para chegar até o nosso paciente. Então, o nosso paciente é o nosso... ele está ali para colher tudo aquilo de bom dentro de um hospital. Materiais esterilizados. Nisso, o nosso colaborador ele tem que ter toda uma assistência e uma atenção voltada para aquele paciente. Porque assim, Nalva, é uma responsabilidade que se tem não somente com o colaborador, com o trabalhador do hospital. Vocês têm uma responsabilidade imensa com os pacientes também. Então, é algo muito além da segurança do trabalhador e também da segurança dos próprios pacientes, né? Sim. O paciente ele é o nosso, como é que eu posso dizer, a ferramenta-chave da nossa vida, né? Ele é a chave de todo o nosso sucesso. Então, o paciente é fundamental naquele local. E ter todas as medidas. A gente não pede para o acidente acontecer, mas a gente tem que prevenir para que o acidente não aconteça. Em relação, Nalva, à questão dos cilindros, né? Os cilindros de gases medicinais. Como é assim que a segurança do trabalho atua em relação àqueles compartimentos de cilindros? Bem, na parte dos cilindros, a gente tem um checklist daqueles cilindros e cada cilindro daquele, oxigênio,
óxido nitroso, nitrogênio, ar comprimido. Cada um tem sua etapa. Usado, o oxigênio é fundamental, né, principalmente quem está na UTI. Então, o paciente nas UTIs, ele é primordial estar usando o oxigênio. Então, cada processo vem da empresa, deixa lá, o nosso colaborador leva, transporta. Agora tem que ser tudo com segurança. Tem que ser num carrinho acorrentadozinho. Por quê? Pode acontecer um tombamento. E lembrando que um cilindro também pode provocar um acidente grave. A partir do momento que ele cai, ele tomba, ele vai pegar um busca-pé. Ele vai ficar ali, enquanto tiver gás, ele vai ficar rodando e pode ocasionar um acidente. Dependendo da força do cilindro, ele pode até atravessar uma parede. Por conta que enquanto tiver pressão, ele vai rodopiar todinha aquela sala até o gás acabar. E temos os cilindros pequenos e também temos os cilindros grandes. Então, esse é o maior perigo também. Existe esse perigo. Então, são pessoas treinadas e capacitadas para poder também transportar esse cilindro de uma sala para outra de cirurgia. Certo? Onde usa mais os cilindros são na área de cirurgia. Então, eles são mais utilizados. Tem um técnico de enfermagem que ele pega aquele cilindro e leva até a sala onde está o paciente. É bem interessante essa parte. Vendo que ela é bem complexa. Tem várias coisas dentro de um hospital, várias. Dentro do hospital, a gente fala sobre acreditação. Certo. No caso, o que é que o setor de segurança ele pode atuar para ajudar nesse processo de acreditação no hospital? Fala um pouquinho sobre esse processo que a gente não conhece muito bem, sobre a acreditação. O que é que o setor de segurança pode... Como é que interfere o setor de segurança na acreditação do hospital? Bem, a acreditação é um título que vai para o hospital. E esse título... o hospital ele vai ganhar esse título, então ele tem que ter qualidade, é um selo de qualidade naquele hospital. Então, a área de segurança, ela atua na parte de também combate a incêndio, que ele visa muito a parte de combate a incêndio, e tem toda uma série de processos até o abandono daquele paciente. Então, existe prioridades na retirada das pessoas, que a gente tem que treinar bastante o nosso colaborador, principalmente aqui na área de enfermagem. Então, primeiro passo. Só que, primeiro que são retirados são pessoas que têm mobilidade própria, tem que descer pelas escadas, e segundo, que tem mobilidade parcial, que precisa de ajuda. E os terceiros, que são os acamados. Então, assim, a parte dos acamados fica bem complexa, né, de tirar, mas são os últimos. Mas a probabilidade das pessoas que anda é maior, né? Uhum. Então, assim, a gente só vai retirar todos os pacientes, todos, daquele local, junto com os brigadistas, e nesse momento também os bombeiros militares estão ajudando. Então, essa atuação nesse processo de acreditação é ter essas normas em relação a essas regras quando tem essa questão do sistema de combate a incêndio, quando ocorre um sinistro. Sim, e também na parte documental, ele visa tudo. Ele quer uma excelência. Então, eu vou para aquele hospital tem que ser seguro. Uhum. Eu chego naquele hospital, do início, da recepção, até os serviços gerais, eu tenho que sentir segurança. Então, essa parte da acreditação chama-se qualidade no atendimento, qualidade no acolhimento, qualidade na estrutura, onde tem que eu estou lá naquele momento dentro do apartamento. Então, eu tenho que ter qualidade. Certo. Então, eu estou lá, eu estou sendo médicos qualificados, médicos que estão para me atender, meus técnicos de enfermagem, a enfermeira. Então, é a qualidade. É o processo, é o horário que eu vou tomar uma medicação, é um banho que eu vou tomar, é a cama, é tudo. Isso chama-se qualidade, né? Qualidade. O selo de qualidade, onde eu sinto segurança naquele hospital. Naquele hospital.
Gratidão, Edinalva. Muito obrigada por compartilhar sua experiência com os nossos estudantes. Com toda certeza foi enriquecedor e proporcionou uma visão mais esclarecedora do papel do técnico de segurança dentro do ambiente hospitalar. Gratidão. E agora eu passo a palavra para você. Eu que agradeço a ETEPAC por ter me convidado e passar um pouquinho da minha experiência para vocês. E tenho certeza que vocês vão brilhar onde vocês chegarem. E uma coisa eu posso dizer a vocês: a segurança não só depende de mim e de você, depende de todos nós. Então, estudante, gostaram da nossa live? Espero que vocês tenham aproveitado muito tudo isso que foi abordado aqui dentro da nossa live. E que tudo venha para o crescimento de vocês como futuros técnicos de segurança. Um forte abraço. Tchau, tchau! Olá, eu sou Carlos Augusto Elias, do Manual do Trânsito, e recebi o convite da ETEPAC para falar sobre um tema que eu gosto muito: segurança no trânsito. Na palestra, nós abordamos a questão dos fatores comportamentais. A gente sabe que no trânsito, o que faz o risco aparecer é justamente o que as pessoas pensam e se relacionam com outras pessoas. Trânsito é um grande local de convívio social e quando a gente se posiciona no trânsito, a gente tem que entender que nem sempre o meu interesse vai prevalecer. Quando se avança um sinal vermelho, por exemplo, isso é mais do que uma infração. Avançar o sinal vermelho é uma atitude antiética, porque em determinado momento o sinal estava aberto para condutores que estavam na via transversal. Entender que quem faz um trânsito seguro é cada um de nós é de suma importância e a gente trouxe justamente essa reflexão para os professores daqui, inclusive para serem multiplicadores nos seus respectivos cursos. Dá sim para trabalhar transversalmente o trânsito em qualquer área do conhecimento e a gente tem certeza que conseguiu contribuir para essa missão. Muito obrigado, adorei receber o convite, Cris, Carlos. Para mim é um grande prazer falar sobre trânsito e falar com colegas professores. Não vou aqui falar sobre o nosso papel na sociedade, porque todo mundo já está cansado de saber. E a gente vai falar de segurança no trânsito e ela perpassa naturalmente por educação. E alguns colegas meus, educadores de trânsito, nem gostam muito de algumas coisas que eu falo, porque não existe educação para o trânsito sem educação básica. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero me apresentar, né? Hoje, eu sou ex-servidor público do Detran de Pernambuco, eu pedi a exoneração. Hoje eu empreendo na internet, principalmente, apesar de adorar o presencial. Então, a gente tem aí, em todas as redes, cerca de 700 mil seguidores. E comecei lá em 2015 com a necessidade, percebendo que as pessoas não sabiam o básico sobre trânsito. Todos nós estamos no trânsito, independente de qual papel a gente exerça, seja como condutor, pedestre, ciclista, passageiro do transporte público, e coisas básicas muitas vezes a gente não sabe. Por exemplo, quando se passa por uma placa de pare, parada obrigatória, sem imobilizar totalmente o veículo, ou seja, sem deixá-lo lá em repouso e engatar a primeira marcha só em seguida, comete-se a infração igual a avançar o sinal vermelho. E eu sei que muitas vezes a gente diz assim, não está vendo ninguém, eu não tenho que parar totalmente. Tanto que é muita responsabilidade do órgão de trânsito só colocar pare onde de fato é necessário. Mas passar por uma placa de pare e não parar é a mesma infração de avançar o sinal vermelho. E quando eu comecei a estudar sobre trânsito, eu digo assim, as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que estar estacionado é sair do veículo ou desligá-lo. Mas se eu estou, por exemplo, aguardando uma pessoa que vai descer de um prédio ou de uma pessoa que entrou na padaria para comprar pão e vai voltar, eu estou estacionado. E se tem uma placa de proibido estacionar, eu posso ser autuado, mesmo estando ali dentro do carro. Então são coisas tão básicas. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aqui, pelo menos uma, não sabe qual é a diferença de uma linha no meio da pista. Fiquem à vontade. Pode entrar.
qual a diferença de uma linha no meio da pista, na cor branca ou na cor amarela. Nem todo mundo sabe. Se a linha no meio é branca, é porque aquela via é de sentido único. Se ela é amarela, é de sentido duplo. Então foi com base nisso, obrigado, que eu resolvi criar um canal no YouTube. A gente hoje, graças a Deus, tem uma grande relevância para tratar temas como esse. Eu gosto muito de citar Eduardo Galeano, vou citá-lo no início e no final, por mais que ele não tenha escrito nenhum livro sobre trânsito, mas ele entende muito de pessoas. E para a gente falar de segurança no trânsito, a gente tem que falar de pessoas. A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. E eu quero hoje que vocês fiquem muito à vontade. Se precisarem ter alguma dúvida no momento em que eu estiver falando, não tem problema, fiquem à vontade, mas de qualquer forma eu vou reservar ao final um tempo para a gente bater um papo. E eu quero trazer 2 aspectos de tudo que eu vou falar aqui. Um aspecto da questão mesmo comportamental, mas se vocês tiverem dúvidas também sobre o que é que a lei diz, eu também vou falar. Eu vou falar, por exemplo, dirigir sob influência de álcool. Eu vou falar, por exemplo, das consequências que aquela pessoa que está dirigindo ao ingerir bebida alcoólica, o que é que acontece, qual o tempo de reação. Mas também eu posso falar do valor da multa e se ele for reincidente, o que é suspensão, o que é cassação da CNH. Então fiquem à vontade, tá? O meu objetivo é que vocês realmente tenham acesso a um conhecimento que as pessoas não têm de um modo geral. Bom, não dá para falar de segurança no trânsito se a gente não falar em fatores comportamentais. Ou seja, é o comportamento do indivíduo que vai garantir uma maior ou uma menor segurança no trânsito. Se a gente observar nessa imagem aí, considerando fatores, mas a via estava com buraco. Não, mas a via não era sinalizada. Não, mas foi meu carro que de repente o pneu estourou. Se nós olharmos, sempre haverá aí o fator humano. Sempre. Se a via não está bem com uma boa manutenção, o fator humano está presente. Se o veículo deu um problema assim do nada, o fator humano está ali presente. Agora, principalmente, o fator humano ele vai ser identificado no comportamento do indivíduo. E aí, o primeiro passo para a gente entender é o seguinte: mudar o comportamento no trânsito não é um processo que vem de fora para dentro. Por exemplo, eu posso passar aqui 3 meses conversando com vocês sobre educação para o trânsito, sobre segurança no trânsito, mas esse processo, ele por si só, não faz com que as pessoas mudem o seu comportamento. A pedagogia fala muito sobre isso, porque eu preciso, mais do que trazer conhecimento para as pessoas, trazer reflexões. Naquela imagem anterior, a gente tem uma realidade que ela está presente neste momento. Alguém está morrendo no trânsito agora. E a gente está num país que, na maioria dos anos, nós temos mais mortes no trânsito do que por assassinato. Nesse exato momento, tem pessoas que estão morrendo. Nesse exato momento, tem alguém recebendo a ligação de que seu filho, sua mãe, seu marido faleceu ou que está muito mal no hospital. Nesse exato momento. É absolutamente previsível. Absolutamente. E a morte no trânsito, ela é muito cruel. Ela chega de repente. A informação, ela é imediata e quantas pessoas não estão sofrendo ou já sofreram ou eventualmente irão sofrer por conta disso. E por isso que isso é um fator que a gente precisa trazer a reflexão das pessoas. Eu tenho uma campanha que é Não Divulgue Blitz. No primeiro momento, as pessoas dizem assim, mas espera aí, esses caras, um bando de ladrão, não sei o quê. É óbvio que abordagens, que até mesmo algumas leis, elas não são amigáveis. É óbvio. Mas se eu olho ali no pequenininho, um cara uma vez, e é normal que as pessoas comecem a criticar fatores
com base na sua experiência pessoal, né? Hoje está tão comum, não, mas uma vez eu... Aí ela cria um conceito global, geral, mundial, por causa de uma vivência específica. E é óbvio que a maioria das abordagens não são legais. Eu treino agentes de trânsito. No popular, eu ensino agentes de trânsito a autuar condutores infratores. Eu conheço bem, eu já faço isso há muitos anos, desde 2006, há muitos anos. A gente, inclusive, lá no Manual do Trânsito, a gente abarca não só agentes e principalmente instrutores de trânsito, que eu também já atuei em autoescola, SEST, Senat, enfim. E aí, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte, mas fulano se transforma. Quando está no trânsito, o cara vira um absurdo. E talvez vocês lembrem desse desenho da década de 50. Mas será que as pessoas se transformam? A minha hipótese é diferente. A minha hipótese é que, sem o filtro das relações, de estar próximo aqui de Márcio, eu consigo disfarçar. No trânsito, não. Eu estou ali, os vidros fechados, e ali eu sou quem eu sou. Eu tenho liberdade, uma liberdade maior para ser quem a minha natureza, a essência. A essência é Ayrton Senna. Exatamente. Ayrton Senna misturado com Mike Tyson. E perceba que sempre está associado ali a individualismo, competitividade. Tem um monte de marmanjo que acha que no trânsito é o Atari, é o PlayStation, é o videogame. Só que ali dói, machuca, sangra. No videogame não, né? Eu tenho até outras vidas, infinitas vidas. E a gente precisa refletir sobre isso. Poxa, quando eu divulgo onde tem uma blitz, não apenas condutores embriagados, mas traficantes, sequestros relâmpagos. Nem sempre a gente tem acesso a essas informações, mas a Operação Lei Seca de Pernambuco já pegou gente dentro de porta-malas que estavam sendo sequestrados, empresários. Então, não é incomum, numa blitz de trânsito, encontrar-se outras coisas, como armas, animais silvestres sendo traficados. Então, que tipo de cidadão você é para acreditar que divulgar uma blitz é melhor para você e para a sociedade como um todo? E a gente precisa refletir. Ao invés de dizer o seguinte, bando de marginal, ficar avisando blitz. E eu sempre tratei essas pessoas com muito carinho. E eu tenho até alguns depoimentos que a pessoa diz assim, realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado. É possível. Eu creio, e eu tenho formação em pedagogia, mas eu adoro trabalhar com adultos. E eu creio muito na importância da gente educar crianças, mas o adulto também muda. O adulto também muda. E eu acho que é muito importante o trabalho com crianças, mas no trânsito nem sempre é mensurável até que ponto uma aula que foi dada para uma criança, a gente consegue mensurar a mudança comportamental que ela teve daqui a 10 anos. Não é mensurável. Por isso que a educação é tão pouco priorizada, investida em relação ao trânsito. E aí, eu vou trazer para vocês, e olhe que a gente está falando de fatores comportamentais, os 5 fatores de risco, mais um bônus, que para a morte no trânsito. Quais são? O que é, efetivamente, que culmina na morte de um indivíduo no trânsito? Esses fatores são elencados pela ONU, é de 2010, mas está super atual. O bônus é justamente por conta da mudança da dinâmica desse tempo, de 2010 para cá. Excesso de velocidade, associação de bebida alcoólica e direção, não uso do capacete motociclístico, não uso do cinto de segurança, não uso de equipamento de retenção para crianças. E um 6º fator, um bônus meu, aí não é ONU, mas a gente estava falando de 2010, o smartphone. Este bendito, aquele bendito ali, que é o grande inimigo, inclusive, da atividade docente. O bem mais ativo que a gente tem hoje,
o ativo mais valorizado que a gente tem hoje é a atenção. Eu sou muito grato. Eu falo a gente faz 1,5 milhão de visualizações por mês no YouTube. Isso significa ali em torno de 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Isso é uma dádiva. Porque ter a atenção das pessoas hoje é um ativo fantástico. E o smartphone é o grande inimigo. E às vezes a gente, como docente, critica, não sei o que, tal. Eu acho que a gente primeiro precisa, se relacionar melhor com o smartphone. Então, eu mesmo adotei, Carlos, por exemplo, olhar o WhatsApp 6, 7 vezes por dia, que ainda é muito, se a gente parar para observar. Mas, se nós não conseguimos mudar, imagina adolescentes mais jovens. Então, é um grande desafio. E no trânsito, não poderia ser diferente. Eu vou falar um por um. Primeiro, excesso de velocidade. Uma coisa que, assim, é chocante, e eu posso afirmar para vocês, com base nos dados estatísticos, que excesso de velocidade é mais perigoso do que dirigir sob influência de álcool. Ele está mais presente. Sabe por quê? Porque ele está muitas vezes associado a outros fatores. Excesso de velocidade sem cinto. Excesso de velocidade, álcool. Excesso de velocidade sem capacete. Então, o excesso de velocidade hoje é o grande mal. Se eu digo isso para vocês, seria razoável nós pensarmos que todos devemos defender lombadas, radares. Mas isso também não acontece. Nós somos inimigos da fiscalização, principalmente os quarentões, que já dirigiu numa época que não existia fiscalização de velocidade e que hoje ela está presente. E quanto mais equipamento de fiscalização de velocidade é implantado, mais as pessoas criticam. Deixa eu dar um dado para vocês. No ponto em que se instalou um equipamento de fiscalização de velocidade, ninguém mais morre. Não no trânsito. Mas tem assalto. Bom, essa é uma outra discussão, que eu também vou ter aqui uma série de argumentos para a gente combatê-la, não vem ao caso. Mas, olha só, se eu parto do princípio que tem pessoas que morrem em algum lugar, a gente trata essas questões sob duas óticas. Ou periculosidade efetiva, ou seja, ali já está morrendo muita gente, então tem que fiscalizar, ou seja, o perigo já existe. Segundo, potencial de risco. O que é potencial de risco? Ali nem morre, mas pode morrer. Com base em quê? Vamos supor, aqui era um casarão e virou uma escola. Opa, o local virou um potencial de risco. Muitas crianças vão estar ali. Então, se eu parto do princípio que ninguém morre depois que eu instalo um equipamento de fiscalização eletrônica, por quê? Por que eu me incomodo tanto? Eu sei por quê. Quase sempre a gente está ligado ali ao nosso interesse direto. Se eu perguntar para vocês, bom dia, é melhor que uma via permita estacionamento nos dois lados ou que proíba estacionamento dos dois lados? Muito provavelmente, se for a rua que você mora, é melhor que seja permitido estacionar. Se for a rua que você passa, é melhor que seja proibido estacionar. E a gente não vai chegar num consenso nunca. Porque, de fato, para quem hoje em dia é difícil um prédio ter 2 vagas, de garagem, se a família tem 2 automóveis, um tem que ficar na via pública. E vai ter, de fato, esse interesse, dependendo do que você passa. Velocidade, eu não sei se vocês já perceberam. Imagine você, é que a gente não chama parando não, tá? Porque parando no trânsito é embarque e desembarque. A gente fala de imobilizando o veículo. Ou seja, ele deixar de estar em movimento. Na verdade, existe imobilização, parada, estacionamento, interrupção de marcha. Mas não vem ao caso. Estou ali imobilizado no semáforo. Olhando para frente, se alguém do meu lado se aproxima, chega com o carro ao lado, naturalmente a gente percebe, através da nossa visão periférica. Só que na medida que a gente começa a acelerar, o que é que acontece? Essa visão periférica, que inclusive nas mulheres é maior do que nos homens, pelo menos até onde eu li. E aí essa visão periférica aqui, ela vai, fazendo isso aqui,
o cérebro diz assim, ele está na velocidade maior. Ele está na velocidade maior. Então, cada vez ele vai precisar focar mais no ponto mais distante. E um dos problemas do excesso de velocidade é justamente esse. É que a gente perde totalmente a percepção lateral da nossa visão. Mas esse é um. Eu vou falar, por exemplo, de um fato que é farol aceso durante o dia. Que é muito comum as pessoas criticarem, né? Porque a gente associou a vida inteira que o farol serve para eu enxergar melhor. À noite. Só que, durante o dia, quando eu acendo o meu farol, eu não vou enxergar melhor. Eu vou ser percebido mais longe para quem vem no sentido contrário. É como... Pegue aí 2 moedas, uma de 25 centavos, aquela fosca, e uma de R$1, brilhosa, aquela novinha. Se ambas as moedas estiverem no chão, elas são do mesmo tamanho. E, independente se eu use óculos ou não, eu tenho capacidade de enxergá-las igualmente. Mas percebê-las pode mudar, por conta do brilho. Então, farol aceso durante o dia é sinônimo de segurança no trânsito. Por mais que cause estranheza. Ah, não, mas isso, por exemplo, as pessoas comentam, é só no Brasil. Não, na Finlândia, tudo bem lá que o dia vira a noite, mas é desde 1976 que é lei usar o farol aceso durante o dia na Finlândia. O ano que eu nasci, 47 anos atrás. Então, a velocidade, o grande problema dela é justamente ela estar associada a outros fatores de risco. O segundo é a associação de bebida alcoólica e direção. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente não chama mais acidente de trânsito. Mudou uma ANBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 10967, se eu não me engano, em 2020, e neste ano, há menos de 3 meses, alterou-se o Código de Trânsito inteiro. Tudo que no Código de Trânsito brasileiro falava acidente, hoje é sinistros. Beleza? Então, quando eu falar sinistros, entenda qualquer tipo de ocorrência, como um atropelamento, uma colisão frontal, uma colisão na traseira. O primeiro sinistro de trânsito brasileiro envolvendo o veículo foi em 1897. O primeiro veículo chegou no Brasil em 1891. 6 anos depois, em 1897, ocorreu o primeiro sinistro de trânsito. Olavo Bilac, o querido autor do hino da bandeira do Brasil, dirigindo um carro de Henrique Santos Dumont, irmão de Alberto, ele chocou-se contra uma árvore. Motivo? Álcool. A história conta que Olavo Bilac era boêmio. O primeiro sinistro de trânsito brasileiro foi em razão do uso de álcool e direção. E olha como isso está presente hoje. Há pouquíssimos dias, talvez no máximo 2 semanas, morreu uma jovem na Avenida Recife, que estava comemorando o aniversário dela, não sei se vocês viram. Ah, é? Uma jovem, ela era maquiadora, né? E o marido tinha ingerido bebida alcoólica. E eu já vi colegas meus dizendo o seguinte, eu só bebo ali perto de casa porque não tem fiscalização. Porque a gente associa o cumprimento das regras com base na punição que a gente pode sofrer. Isso aí todo mundo sabe. Infelizmente funciona assim. Infelizmente. E dirigir sob influência de álcool, eu não falei sobre os aspectos de infração. De velocidade. Velocidade, existem 3 infrações relacionadas à velocidade. Primeira coisa que talvez vocês não saibam. Existe sim um erro máximo admissível, que a gente chama de tolerância, num equipamento de velocidade. Por quê? Porque o equipamento pode errar. Provavelmente vocês não sabem qual é essa tolerância. As pessoas acreditam que é percentual, só que ela não é percentual, ela é fixa.
a tolerância é de 7 km por hora. Ou seja, o equipamento de velocidade é até 30. Se eu passar até 37, não serei autuado. É de 80 até 87, não serei autuado. Só vai ser percentual se a fiscalização for acima de 100. Mas também é fácil de aprender. Eu chamo a regra dos 7. Se a velocidade máxima é até 100, a tolerância são 7 km. Passou de 100, 7%. Tá? Como a maioria da fiscalização de velocidade é até 100, então quase sempre tolerância 7 km por hora. Quando se passa dessa tolerância, existem 3 infrações, que não dá para falar sem um quadro e tal, mas basicamente é o seguinte: excedeu a velocidade em até 20%, de 20% a 50% e mais de 50%. Infração média, infração grave, infração gravíssima. Nesse último caso aqui, R$ 880 mais suspensão do direito de dirigir. Basicamente, exceder em mais de 50% é, se o equipamento é de 40 e eu passar acima de 60, já descontado os 7, eu vou estar cometendo essa última. Em mais de 50% da máxima. Ou seja, se a máxima é 40, 50% são 20, acima de 60, só que aí vai variar. Se a velocidade máxima for 80, 50% vai representar 40. E aí, no caso, vai ser acima de 120, tá? Sobre álcool, a gente tem a infração de dirigir sob influência de álcool quando se constata que a pessoa de fato dirigiu, seja pelos sinais notórios, seja pela constatação através do equipamento etilômetro, que a gente conhece como bafômetro. Só que foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro há alguns anos uma outra infração, o artigo 165A, dirigir sob influência de álcool, artigo 165, recusar-se a se submeter ao teste 165A. Isso é uma polêmica muito grande. Hoje está pacificado no judiciário, mas já foi uma polêmica muito grande. Mas eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo, que isso não é constitucional, tá? É constitucional, não é. Não é constitucional. Não é. Não está na Constituição. Isso é uma convenção mundial para crimes. E aí, quem se recusa também pode ser autuado com as mesmas penalidades de quem está efetivamente sob influência de álcool. Lembrando que pode ser somente a infração administrativa e também pode ser crime de trânsito. Quem dirige sob influência de álcool, se constatado no bafômetro, passou de 0,33 miligramas de álcool nos alvéolos pulmonares, que é aquele equipamento bafômetro, o nome técnico dele é equipamento ar-alveolar, que faz a medição da dosagem alcoólica nos alvéolos pulmonares. Então, é uma multa aí de quase R$ 3.000 e também suspende o direito de dirigir por 12 meses. O terceiro fator de risco é não uso de capacete motociclístico. Bom, na nossa legislação de trânsito, primeiro que alguns estudos apontam que acima de 80 km por hora, sem capacete, dificilmente o indivíduo vai sobreviver. Ou seja, o capacete é eficiente até 80 km por hora. Desculpe. Acima de 80, nem mesmo usando o capacete, ele é tão eficiente para a proteção da vida do motociclista. Sem capacete, qualquer velocidade, o indivíduo já está passível de ter, no mínimo, ali um traumatismo e até mesmo via óbito. Tem até uns dados aí que mostram que, na década de 90, 50% de quem morria era atropelamento. Nos anos 2010, 50% é motociclista. Qual é a minha hipótese? É o mesmo público, só que agora ele está na moto. Então, a motocicleta, e inclusive, não sei quem aqui anda de motocicleta, mas é muito comum as pessoas dizerem assim, não, mas o perigo não está na motocicleta, está em quem está montado nela, mas está na motocicleta também. E eu não estou falando do comportamento do motociclista, estou falando do comportamento dos outros, do caminhoneiro, do condutor do automóvel. Estou cansado de ver gente se estrepando no chão, numa moto, sem ter culpa nenhuma. Cansado.
Então, a motocicleta já é, por si só, um veículo mais vulnerável. Você precisa estar equilibrado. Você tem o estímulo a não esperar numa retenção. Você tem a facilidade de deslocar entre dois veículos, entre o veículo e o meio-fio. Então, é sim, independente do comportamento do condutor, é sim um veículo que traz mais risco, né? A infração de não usar capacete, ela é também, no Código de Trânsito, nós temos do artigo 61, 161 até o 254, são só infrações de trânsito. Só que isso não quer dizer que cada artigo é uma infração. Então, por exemplo, motocicleta é um artigo 244, sem capacete, transportando passageiros sem capacete, equilibrando em apenas uma das rodas. Então, tem artigos que têm vários incisos. Só de estacionamento proibido tem 20 incisos. Estacionar na contramão de direção, estacionar onde a guia é rebaixada, destinada à entrada e saída de veículos, estacionar próximo a hidrantes. Então, existem muitas infrações, e eu acho que nem todo mundo sabe disso, que ela só prevê multa. Só que a gente tem 21 infrações no Código de Trânsito que ela, por si só, suspende o direito de dirigir. A gente já se acostumou que álcool, a pessoa é suspensa. Mas conduzir motocicleta sem capacete dá suspensão. Exceder a velocidade em mais de 50% dá suspensão. Dirigir ameaçando pedestres dá suspensão. Ou seja, tem infração que não há necessidade de somar pontos. Ela sozinha já suspende. Capacete é uma delas. Eu fiquei horrorizada quando eu estava no ônibus indo para casa, tinha um motorista numa moto com uma mãe com um bebezinho no colo. Ela estava com um bebezinho no colo, bebezinho de poucos meses, acho que não tinha nem 3 meses. Inclusive, ali já era transportar criança em desacordo com as normas do código e também excesso de velocidade, né? Mas recentemente a legislação mudou, só podia transportar criança que a gente chama assento suplementar da moto a partir de 7 anos. E recentemente mudou. Hoje só a partir de 10. Inclusive foi uma crítica geral assim das pessoas que levam os filhos para a escola, tal, porque eles tentaram equiparar a criança no automóvel, que são 10 anos também. Só que a regra antes era outra. Por que criança na moto era 7 anos e criança no carro era 10 anos? Porque considerava a criança de 10 anos no carro da cintura para cima, uso do cinto. Criança na moto da cintura para baixo, acesso aos pedais. Então, mas isso mudou. Inclusive a alegação lá quando criança era 7 anos era justamente isso. Não, mas o que importa é ela estar bem sentada com os pés nos pedais, só que isso recentemente mudou. Bom, não uso do cinto de segurança, inclusive é uma infração que o Código de Trânsito considera como infração grave e não gravíssima. Tem uma curiosidade que eu não vou adentrar na raiz do Código Infracional, mas uma curiosidade é que uma pessoa sem cinto, ou 2 pessoas sem cinto, ou 5 pessoas num carro sem cinto, só tem uma multa. Só é uma autuação. O Código de Trânsito ele tem infelizmente, uns erros, que cada infração tem um código, e se os 3 primeiros números, que a gente chama de raiz, for o mesmo, a mesma raiz só cabe uma autuação. Então, por exemplo, na motocicleta, se ambos estiverem sem capacete, são 2 multas. Porque a raiz da infração de conduzir motocicleta é uma, a raiz de transportar passageiros sem capacete é outra. Aí cabem as 2 autuações. No caso do cinto, não. No caso do cinto, o Código de Trânsito só considera uma infração, até mesmo no ônibus. Cabe apenas uma autuação, mesmo se todos os passageiros estiverem sem cinto de segurança. Para mim é um problema sério, né? Mas, enfim, é o que é. E o uso do cinto de segurança, né, por força de lei, passou a ser respeitado pela obrigatoriedade, mas ainda existem muitas pessoas que acreditam que no banco de trás ou não é obrigado ou não é tão necessário assim. Né? E é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: vocês que estão aí atrás, coloquem o cinto, viu?
Eu aqui já coloquei o meu. Ah, não vou colocar não. Tá bom. Problema teu aí de trás. Olha o dedinho. Problema nosso. Existe um hospital Sara Kubitschek, que tem um grande público de sinistrados de trânsito, que os casos são inúmeros de pessoas que matam por estarem sem cinto quem está na frente com o cinto. Não usar o cinto de segurança é um problema de todos que estão dentro do veículo. Absolutamente de todos. Então não tem a menor chance de alguém não entrar no meu carro, no banco de trás, e não colocar o cinto. Não tem a menor. A gente mora a uma quadra da nossa afilhada. Aí uma vez, eita, Duda quer ir para lá, Duda quer ir para lá. Pega a cadeirinha. Daqui para ali, menino. A irmã de Ju. Natália. Daqui para ali, menino. Porque a ideia é isso. Daqui para ali não tem fiscalização. Porque se tivesse uma blitz ali, ela dizia, tem que pegar. A fiscalização está ali. Tem que ter o controle para a pessoa justificar. Exatamente. Por exemplo, quem aqui está dirigindo, está viajando, está na rodovia e respeita a sinalização da placa? Às vezes a gente nem olha para a placa. Agora apareça um equipamento de fiscalização, um radar. Sabe como é que eu conheço, Carlos, quando o cara gosta de correr? Quando no radar ou na lombada de 50 ele passa em 20. Eu estou estudando aí, mas quanto mais lento o cara passa no radar, mais gosta de correr. Claro que essa é uma hipótese, né, louca. Chega rápido e quando se aproxima reduz a velocidade. Não uso de equipamento de retenção para criança. Veja só, as crianças, elas são naturalmente frágeis, né? E hoje nós temos 3 dispositivos que a gente chama de dispositivo de retenção para criança. E aí eu vou falar quais são e as regrinhas. Primeiro, o recém-nascido, ele precisa utilizar o bebê conforto, que a criança vai ao contrário da marcha, né? Ela vai de costas. Esse equipamento é fundamental para a segurança ali do recém-nascido e ele vai do recém-nascido a 1 ano de idade. Os fabricantes, a depender do fabricante, vai ter ali uma variação também de peso. Mas eu sempre gosto de falar na prática, para todos nós aqui. Qual é a idade certa do meu filho ir no bebê conforto? Ou meu sobrinho? Até o momento que ele consiga sustentar a cabeça. Na hora que aquela criança já está mais durinha, chegou a hora dela ir para o outro dispositivo. A cadeirinha, que é de 1 a 4 anos. E também vai depender ali do peso. Só que chega um momento que ela tem que sair da cadeirinha. Ou porque já está apertada, ou porque a cabecinha dela já está muito próxima do teto. E lá no teto do banco traseiro é mais baixo, né? Normalmente o teto de um carro convencional é mais baixo atrás do que na frente. E aí, chegou essa hora, ela vai para o terceiro equipamento, que é o assento de elevação. Que muitas vezes a própria cadeirinha, ela já vira assento de elevação. O que é o assento de elevação? É um dispositivo que a criança é elevada para que o cinto não passe no pescoço dela. 4 a 7 anos e meio. Mas qual é a recomendação? A criança já consegue encostar os pés no piso do veículo, já está pronta para sair do assento de elevação. Enquanto ela não conseguir assento de elevação. Então, recapitulando, 0 a 1 ano, bebê conforto, 1 a 4, cadeirinha, 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. Passou de 7 anos e meio, cinto de segurança direto. Ok? É outra infração que também dá suspensão. E aí, eu já falei aqui, mas se tiver pergunta, fiquem à vontade. O outro fator que é o uso do celular. Olha, a regra de celular é uma bagunça, viu, minha gente? É uma bagunça. Por quê? Porque depende da forma de utilização. Primeiro, quando o Código de Trânsito foi criado, não existia
Bluetooth, ou seja, você conectar seu celular no automóvel. Então, ele não traz de forma expressa que é proibido usar Bluetooth, mas a maioria dos especialistas entende, como eu faço parte da maioria, nem sempre eu faço parte da maioria, viu? Porque entendimento de lei sempre tem divergências, mas neste caso eu faço parte da maioria, que mesmo Bluetooth, mesmo Viva Voz, é infração de trânsito. Porque legalmente falando, dirigir utilizando-se de telefone celular. Ele não diz a forma de utilização, é a utilização. E ao contrário do que as pessoas acham que não, mas é porque o celular é infração, porque eu seguro ele, mas hoje eu não preciso mais segurar, não deveria ser infração, mas é a falta de atenção que ele te proporciona. E também não é igual dizer, mas eu não converso com um passageiro. Tem pessoas que alegam isso. É muito diferente quem está em outro ambiente. Eu vou dar um caso real para vocês. Faz muitos anos isso. Eu estava dirigindo, o meu telefone estava tocando, eu vi que era minha mãe e ela estava insistindo. Como nessa época eu era instrutor de autoescola, eu dizia, mãe, não insista, se eu não atender porque eu estou dando aula. Só que ela insistiu. Eu lembro perfeitamente, lá na Beira Rio. Eu não atendi dirigindo, mas até cometi infração. Eu estacionei num ponto de táxi que tinha ali na pontinha da Rua Amélia, da ponte da Capunga ali, que vai para a Rua Amélia. Tinha um ponto de táxi ali, eu estacionei lá. Na hora que eu atendi, minha mãe falou assim, em prantos, meu filho, Carlinha morreu. Carlinha é minha irmã. E na hora eu dei um grito desesperado. O quê? Minha irmã? Aí ela, não, Carminha. Uma amiga dela que tinha feito cirurgia bariátrica. Inclusive, Carlos me apresentou como Carlão e eu já fui mais Carlão. Eu fiz bariátrica em 2005, eu tinha 200 quilos. Mas voltando para Carminha, e naquele momento eu perdi completamente a força do meu corpo. Inevitavelmente eu teria me envolvido em algum problema. Algum problema, não sei qual exatamente, mas eu realmente passei um tempo respirando, porque eu na hora entendi, Carlinha. Então, o celular, ele traz esse problema. Vamos falar o que é que a lei diz de infração. Existem 3 infrações diferentes. 3 infrações. Quando você utiliza o telefone celular sem tocá-lo, como assim? Tem motociclista que enfia aqui no capacete, tem gente que enfia, deixa aqui. Ou seja, você não está pegando, não está manuseando, não está segurando de forma nenhuma. É uma infração de natureza média. Infração de natureza média, R$ 130,16, 4 pontos no prontuário. Inclusive Bluetooth, inclusive Viva Voz, sem pegar, sem manusear. Agora, em 2013, se eu não me engano, 2016, criou-se uma outra infração, que é de segurar ou manusear. Essas aí são infrações de natureza gravíssima. Mesmo que eu esteja aqui, segurando meu celular aqui e no volante, na iminência de usar ou de ver quem vai ligar para mim, já considera. Até mesmo em interrupções de marcha. O que é interrupção de marcha? Não é parar, que é embarque e desembarque, não é estacionar. É uma imobilização em decorrência de congestionamento. Sinal vermelho. Tocar, mesmo estando com o veículo imobilizado em interrupção de marcha, também é infração. Não seria infração se você fosse estacionar em local permitido, aí você pode usar o celular. Mas se você está em trânsito, porque em trânsito nos remete à fluidez, né? Mas você está em trânsito. Está na via. Exatamente. Está na via, na iminência de movimentar o veículo. Porque estacionado você também está na via, mas aí seria permitido. Então, se eu estou mesmo que com o veículo imobilizado, estou ali. Até mesmo motorista de aplicativo sofre com isso. Porque se ele está dirigindo e toca só para aceitar a corrida, legalmente já é infração. De natureza gravíssima. Existe um programa sueco chamado Visão Zero. Visão Zero é um esforço
governamental, da sociedade organizada, da imprensa, das instituições religiosas, de promover a paz no trânsito. E o lema do Visão Zero, que é o meu lema, é nenhuma morte no trânsito é aceitável. E quando eu falo que é um esforço conjunto, vocês já imaginaram, qualquer que seja a instituição religiosa, qualquer uma, eu não estou falando de nenhuma específica, mas qualquer uma que consegue eleger deputados, vereadores, com altas votações, já imaginou se eles comprassem educação para o trânsito lá dentro? Já imaginou se a imprensa, ao invés de dizer assim, tomem cuidado, viu? A Avenida Recife foi campeã em multas. Dissesse assim, tomem cuidado, na Avenida Recife tem muita circulação de pedestres e ciclistas. Já imaginou se a Associação de Moradores pensasse mais sobre a educação para o trânsito no bairro? Então, a gente poderia ter uma visão zero brasileira, com carros mais seguros. Não sei se alguém aqui tem Onix, mas o Onix foi nota 0 em proteção lateral das portas. Esse estudo foi faz alguns anos, eu não sei se os modelos mais novos foram aprimorados. Mas eu acredito, eu acho que talvez vocês conheçam a história das sementes, né? Que a senhora subia no ônibus e todo dia ela jogava uma coisinha pela janela e um outro senhor ficou interessado em saber o que era aquilo e tal. Eu estou resumindo bem rápido, só para chegar no meu ponto. E aí, um dia ele chegou do lado da senhora e disse assim, o que a senhora joga pela janela? Não, eu jogo sementes. Sementes de quê? De flores. Aí, mas para quê? Já imaginou se esse caminho aqui fosse florido? Já imaginou como seria maravilhoso passar e sentir um cheiro, um aroma das flores aqui? Ele falou, minha senhora, quase nunca chove aqui, tem muito asfalto, os passarinhos vão coisar. E ela, meu filho, mas eu estou fazendo minha parte. Um determinado dia, esse mesmo senhor estava no ônibus e viu uma criança sorrindo e a criança dizendo, mamãe, que flor linda, que flor linda. Aí ele lembrou da senhora, eita, não é que tem flores? Aí ele perguntou para o cobrador. Na época tinha, né, cobrador. Cadê aquela senhora que jogava sementes? Ela morreu. Poxa, ela nem conseguiu usufruir do que ela plantou, literalmente. E a mensagem é justamente essa. Plantemos nossas sementes, ainda que não vejamos as flores. Então eu sei que nenhuma morte no trânsito é aceitável e que ninguém deveria receber uma ligação de que um parente que você ama muito e você estava esperando. Você estava esperando. Porque, eu não sei se é uma crença minha, mas, tá hospitalizado, você vai se preparando, mas do nada. Eu nunca passei por isso, mas não quero imaginar a dor que é receber. Mas eu acredito que isso é possível. Provavelmente eu não vou ver isso. Mas não é por conta disso que eu vou desistir. E finalizo trazendo a imagem do horizonte e citando novamente Eduardo Galeano, que eu citei no início. Ele tem um poema que ele diz o seguinte: a utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ela se distancia 2 passos. Caminho mais 10 passos e o horizonte se afasta 10 passos mais. Por mais que eu vá na direção da minha utopia, eu nunca a alcançarei. Então, para que serve a utopia? Para que eu nunca deixe de caminhar. Meus contatos aí, @Manual do Trânsito, eu agradeço, fico à disposição. Olá, estudante, tudo bem? Percebeu que o nosso cenário hoje está diferente? Pois é, nós estamos em Belo Jardim, terra dos músicos, para comemorar esse dia tão especial que é o Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. Sendo assim, nós iremos conhecer uma empresa chamada CIB Consultoria, na qual presta serviço do litoral ao sertão na área de saúde ocupacional. Vamos nessa? Eu sou a professora Aldemile Marinho e em nome de toda a equipe
de professores e coordenação do curso técnico em segurança do trabalho, gostaria primeiramente de parabenizar todos vocês neste dia que é dedicado a esta brilhante profissão. Vocês são guardiões do bem-estar no local de trabalho e a dedicação e aprimoramento profissional refletem um compromisso notável. Que seus conhecimentos continuem a crescer e que suas contribuições para a segurança ocupacional sejam bem reconhecidas. Vocês fazem a diferença, afinal. Pois bem, para comemorar esse dia tão especial, que é o Dia do Técnico em Segurança do Trabalho, convidamos o consultor em segurança ocupacional, diretor da CIB Consultoria, aqui em Belo Jardim, para trazer uma linda e brilhante apresentação para vocês sobre o E-Social e suas aplicações na segurança do trabalho. Estamos com o técnico em segurança do trabalho, o Carlos José, que também é gestor ambiental, pós-graduado em Sistema de Gestão Integrada e bacharel em Direito. Carlos, hoje você trará, para todos nós, professores, ouvintes, estudantes, enfim, todos nós, uma abordagem sobre o E-Social e as suas aplicações na segurança do trabalho. Gostaria de agradecer o seu aceite do convite que nós fizemos e estamos aqui para escutar a sua fala. Bem, professor Nani, o agradecimento é meu, Fico feliz e lisonjeado de receber esse convite e poder compartilhar um pouco do conhecimento sobre o E-Social SST, principalmente nessa data importante, que é o dia de comemoração ao técnico de segurança do trabalho e ao engenheiro de segurança do trabalho. A minha fala vai ser bastante objetiva e esclarecedora. Vamos falar um pouco sobre a importância do que é o E-Social, como implantar e implementar dentro das empresas e, principalmente, você aluno, futuro profissional de segurança do trabalho, como você tem a oportunidade de crescer dentro dessa profissão, não apenas de maneira prevencionista, mas até mesmo como consultor. E, iniciando a minha fala, o que é o E-Social, que tanto fala? O E-Social, ele é um sistema de estruturação digital das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. De uma forma bem objetiva, professor Nani, ele é como se fosse uma forma de monitorar e fiscalizar se as empresas estão atendendo aos requisitos da legislação, especialmente no quesito de saúde e segurança do trabalhador. Sabemos que no Brasil a legislação trabalhista, previdenciária, ela traz em seu arcabouço as normas de segurança do trabalho, não apenas de benefícios, como também de concessão. Então, o E-Social, ele veio como essa etapa fiscalizatória, para que você, empresário, possa fazer essa gestão de segurança e saúde dentro da sua empresa. E uma pergunta interessante é que todas as empresas devem alimentar o E-Social? Essa ainda hoje é uma das maiores dúvidas. Muitos empresários, eles se questionam, eu devo atender sim ou não o E-Social? Como o E-Social é um sistema de fiscalização regulatória, você, empresário, empreendedor, que possui na sua relação de emprego e trabalho vínculo seletista, ou seja, a partir de um registro na esfera da CLT, você deve atender os requisitos do E-Social. Isso independentemente do seu enquadramento tributário. Seja MEI, seja microempreendedor, seja empresa de pequeno porte, de médio ou grande porte. Ou seja, a partir de um funcionário registrado no regime de CLT, você deve atender os requisitos do E-Social a parte de SST. E outro ponto importante é que, como a empresa deve atender? Nós, como consultores e prevencionistas, a primeira etapa é fazer o dimensionamento do grau de risco da empresa, para verificarmos qual enquadramento dessa legislação a empresa vai se tornar obrigatória. A partir do dimensionamento do grau de risco, seja 1, 2, 3 ou 4, nós iremos avaliar os fatores de exposição a risco. E a partir daí dimensionar se a empresa ela é obrigada a emitir uma declaração de inexistência de risco, mesmo com a exposição ao vínculo empregatício, ou se ela tem que fazer uma gestão mais ativa do E-Social, que é desde a emissão do PGR, o PCMSO e o LTCAP, dentro das fatores de exposição de riscos ambientais. Bem, pessoal, após o dimensionamento do grau de risco da empresa e uma avaliação preliminar de risco, aí entra o papel de gestão do E-Social. Nós iremos avaliar e identificar
qual o modelo de gestão será aplicado nessa empresa. Um exemplo simples. Digamos que você seja MEI ou empresa de grau de risco 1 e 2 após o nosso dimensionamento, e a partir do momento que a equipe de consultoria ou técnico de segurança do trabalho vai fazer essa avaliação de risco preliminar, nós identificamos que não existe fatores de riscos ocupacionais. Por exemplo, uma empresa do setor varejista, uma loja de calçados, com a função de atendente e vendedor. Após o dimensionamento de grau de risco e avaliação de riscos ocupacionais, nós detectamos que a empresa não possui fatores de risco. Ele não vai ser necessária a elaboração do PGR ou de um LTK, e sim apenas uma declaração de inexistência de risco. E essa declaração ela é enviada via portal do governo, declarando que aquela empresa, que aquele segmento possui um atendimento diferenciado para a área social, que é essa DIR, que é a Declaração de Inexistência de Riscos. E a partir daí, com essa declaração, você faz uma gestão mais simplificada do E-Social e SST dentro desse segmento de negócio. O segundo ponto é quando a empresa, sim, ela possui exposição a fatores de risco. Aí sim já é uma gestão mais complexa, é uma gestão mais ativa, onde, além da elaboração inicial do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico Ocupacional, é obrigatório a emissão do LTK, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. E a partir daí, nós iremos avaliar se esses agentes ambientais estão enquadrados para a aposentadoria especial, fazem parte da legislação previdenciária, o decreto 3048, onde iremos avaliar se essa exposição a fatores de riscos ambientais ensejará não apenas os acionários de salubridade ou periculosidade, mas principalmente se dará direito à aposentadoria especial. Essa é a primeira etapa do E-Social das empresas. É a questão de laudar, é a questão de documentar. A partir daí, a gente já vai iniciar a segunda etapa, que é a gestão ativa dentro do cliente, fazendo a gestão do PGR, voltado ao gerenciamento de riscos ocupacionais, implementado ao PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E, de maneira sucessória, a emissão e a elaboração do LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Carlos, me surgiu uma dúvida agora, quando você fala, e eu acho que também pode ser a dúvida dos estudantes, quando você fala em declaração de inexistência de riscos e que você alimenta isso dizendo que a empresa não tem risco, tá? Para ser ser simplificado o E-Social dessa empresa. Mas para isso você também falou a questão das avaliações, né, ambientais, ocupacionais. É necessário, junto a essa declaração, você anexar um laudo dessas avaliações junto com a declaração? Pergunta muito pertinente, professor Domingos. A DIR, a Declaração de Inexistência de Risco, exatamente trouxe esse atendimento diferenciado a microempresas e MEIs, grau de risco 1 e 2, com inexistência de fatores de riscos ambientais. E a partir da primeira etapa, dimensionamento do grau de risco da empresa, o enquadramento tributário, MEI e microempreendedor ou microempresário, e com a avaliação de risco, na detecção de inexistência de fator de risco, aí sim, essa empresa, esse grupo da atividade econômica, terá o benefício de um atendimento diferenciado, que é exatamente a emissão da DIR, que é a Declaração de Inexistência de Risco. E essa DIR, ela é emitida e enviada diretamente no portal do E-Social. Sem haver a necessidade, nesse caso, de anexar um laudo de que PGR foi feito. Ou um LTCAP. Por quê? A partir do momento que o técnico de segurança, junto ao engenheiro ou consultor em SST, ele faz essa análise preliminar de risco e identifica que a empresa não tem fator de riscos ambientais que ensejem a aposentadoria especial, ela terá o atendimento diferenciado da DIR. Porém, em contrapartida, junto da DIR, é necessária e obrigatória a emissão do PCMSO, que o PCMSO ele vai tratar sobre o monitoramento da saúde do trabalhador. Ou seja, é obrigatório o envio dos exames admissionais
periódicos e dimensionais. Mas como a empresa não tem fatores de riscos, quem seja acelerador especial, apenas o ASO ele atende. E dando continuidade aqui o roteiro, o próximo ponto é: e como enviar? Como fazer a gestão dessas informações? Desde uma DI até uma empresa que tem uma gestão mais ativa do E-Social com os documentos PGR, PCMSO e LTCAC. O E-Social, ele possui a nomenclatura dos chamados eventos do E-Social, que são o S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho, o S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, e o S2240, que é as condições de agentes ambientais, que agentes ambientais ex-colaborador está exposto, e quais medidas de controle a empresa deve manter, não apenas para neutralizar ou eliminar os pagamentos de insalubridade ou periculosidade, mas que sim que façam uma gestão de proteção, não apenas à saúde, como também à segurança e à integridade física deste trabalhador. Então, dentro da nomenclatura de prestação de informações do E-Social, as empresas elas possuem um prazo. O envio das informações elas são de forma subsequente. Sim. Até o dia 15 do mês subsequente, todas as empresas obrigatórias de prestar informação do E-Social, ou seja, empresas que possuem vínculo seletista, deverão informar até o dia 15 do mês subsequente as movimentações ou os eventos do E-Social. Um exemplo bem claro. Digamos que no mês de outubro tivemos uma admissão. O cobrador fulano de tal foi admitido. Eu vou ter até o dia 15 de novembro, que é o mês subsequente, para prestar essa informação, para fazer o envio deste evento do E-Social, informando que o cobrador foi admitido e a empresa realizou os exames admissionais conforme a gestão do E-Social SST. O outro ponto, digamos que tenha ocorrido um acidente de trabalho. Aí a nomenclatura já muda. Não é até o dia 15 do mês subsequente. A CAP, por requisito legal, ela tem um prazo para emissão de até 24 horas. Ou, em caso de óbito, deve ser informado de maneira imediata. Então, na ocorrência de um acidente de trabalho, deve ser emitido a CAP e enviado para o portal do E-Social o evento 2210. Já o evento 2240, que é as condições de ambiente de trabalho, ele deve ser lançado as informações, o cadastro ambiental da empresa e elencá-la. Se possui agentes de exposições ambientais que ensejem a aposentadoria especial, sim ou não, para a emissão do LTCAC, que atende a legislação trabalhista, e os respectivos laudos de insalubridade e periculosidade, que ensejam a legislação trabalhista e o outro previdenciária. E da mesma forma também fazer o envio do S2240. Bem, professor Nilo, complementando, referente ao envio da CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, tem uma informação importantíssima. Hoje, com a gestão do E-Social via plataforma do governo, tudo é digital. Não há mais a necessidade ou obrigatoriedade de emissão das vias, as chamadas guias de comunicação do acidente de trabalho, tanto para o empregador, quanto para o empregado, ou até para prestar essa informação junto ao INSS. Tudo é hoje via sistema. A partir do momento que a empresa de consultoria emite esse evento 2210, que é a comunicação desse trabalho, essas informações do trabalhador já cai diretamente no sistema do portal do meu INSS. E tanto empresa quanto empregado, através da consulta no seu portal, vai ter todas as informações elencadas referentes desde aos agentes ambientais que ele está exposto, a comunicação da ciência de trabalho que houve, as emissões, ao monitoramento desse trabalhador, quais anos ele faz, tudo é via digital. Então, para o empregador é importante ter essa informação, como também para o trabalhador, que a partir do momento que a empresa emite a CAT, ela cai a informação diretamente no portal do meu INSS. Ou seja, seus direitos estão resguardados. Bem, pessoal, e para concluir, quais seriam os benefícios para a empresa prestar as informações do E-Social SST dos empregados? Como consultor e como prevencionista, eu posso dizer para a senhora, professora Miriam, que são inúmeros, não apenas na questão do atendimento da legislação. Esse para a empresa é o principal requisito, é atender a legislação. Mas para você, trabalhador, colaborador, quando a empresa ela faz gestão ativa do E-Social dentro do seu negócio, ela busca tornar um ambiente saudável e seguro, tornar um ambiente mais produtivo,
gerar uma satisfação para o empregado e para o trabalhador, saber que a empresa ela investe em segurança, desde treinamento, fornecimento de EPIs, implementação das condições de conforto no ambiente de trabalho. A gente começa a tratar sobre segurança do trabalho, a gente sai da parte normativa e entra no aspecto ambiental. E do aspecto ambiental, a gente começa a inserir no aspecto comportamental. Por quê? No princípio de segurança, a gente não faz segurança apenas para si. Eu faço segurança para mim e para você. Porque nós fazemos parte do mesmo ecossistema, do mesmo ambiente de trabalho. E para você, empresário, são inúmeros fatores positivos. Evitar acidente de trabalho, diminuir o índice de absenteísmo. O trabalhador ele começa a ter uma referência daquela empresa, ele começa a comparar de onde ele veio, de onde ele trabalhava, porque a empresa não investia em segurança do trabalho. E nessa empresa, sim, tem essa preocupação do dono. E o outro ponto importante é que a gestão de segurança do trabalho, ela não é apenas top-down, de cima para baixo. Ao contrário, ela é em todos os setores, em todas as áreas. Seja setor operacional, logístico, estratégia, o dono, o porteiro, todo mundo faz parte desse ecossistema. Quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente fala de preservar vidas. O principal patrimônio de uma empresa são pessoas. E a segurança do trabalho faz parte desse pilar. Então, tanto para o empresário quanto para o empregado, uma empresa que investe em gestão de associações SST, ela tem inúmeros benefícios. E tanto você, como empregador, e como você, como empresário, faça parte desse sistema. Faça parte desse movimento. Implemente uma cultura de segurança na sua empresa. E com certeza os resultados virão. Então, pessoal, gostaria de agradecer pela minha fala, poder participar dessa aula, tratar um pouco sobre o social do SST. Eu acho que é de suma importância não apenas para você, futuro profissional de segurança do trabalho, mas também para que vocês possam disseminar essa informação para colegas, para amigos, familiares e tornar o movimento de segurança do trabalho dentro das empresas de maneira positiva. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer enormemente, muita gratidão ao técnico Carlos, por essa brilhante fala aqui, para esclarecer, todos os pontos sobre o E-Social, quais são, qual é o nosso papel enquanto prevencionista, enquanto segurança do trabalho temos com o E-Social e com o trabalhador, e também gostaria de mostrar para vocês como o técnico em segurança do trabalho pode atuar, como o Carlos, por exemplo, que é consultor nessa área de segurança ocupacional, e faz com grande maestria o seu papel. Muito obrigada mais uma vez, Carlos, por ter nos recebido aqui na sua empresa, aqui em Belo Jardim. Estamos muito contentes em trazer para os nossos estudantes, nesse dia tão especial, que é o Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. Parabéns a todos vocês. Para brilhantar ainda mais essa noite, eu estou aqui com uma aluna da ETEPAC, assim como vocês, a aluna Jaine Lima. Ela que é aluna do EAD e também estagiária da consultoria CIB. Gostaria, Jaine, que você trouxesse um pouco da sua vivência acadêmica e profissional, o quanto o curso tem contribuído para a sua carreira profissional. Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, pessoal, é com muita satisfação que eu quero parabenizar todos os estudantes de segurança do trabalho pelo comprometimento, principalmente por ser EAD, Então, isso não que se cause empecilho para a sua carreira, porque assim como eu, estou inserida no mercado de trabalho há pouco mais de um ano, graças ao curso. Então, isso contribui positivamente para a nossa carreira e trajetória profissional. Ah, que bom. Muito obrigada, Jaine. Desejo cada vez mais sucesso na sua carreira. Parabéns. Obrigada. E aí, estudante, gostou do evento? Espero que sim. Agora, vocês podem acessar o link que está aqui no nosso chat para preencher os dados para a emissão do certificado. Tá? Parabéns pelo dia e até mais.